bem-vindos ao canal Learning BI Academy. Meu nome é Marcelo Puentes e nesse vídeo falaremos sobre o gráfico de colunas agrupadas e linhas. Antes, já peço a vocês que se inscrevam no canal, liguem as notificações, deixem seu like. Após assistir o vídeo, deixe seu comentário. Nos siga em nossas redes sociais e acesse o nosso site, pois lá vocês encontrarão os links para download dos arquivos e todo um texto explicando tudo que eu vou falar aqui está lá textualmente para vocês também. Perfeito? Ok? Então, vamos ao que interessa aqui, que é o nosso aprendizado acerca do gráfico de colunas e linhas agrupadas. Esse é um gráfico que mistura aí duas formas de visualizar gráfico, né? Como o próprio nome já diz, nós teremos alguns dados visualizados em colunas e outros em linhas. E a gente vai fazer uma comparação dessas duas situações. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó, o gráfico, o visual a ser utilizado é esse aqui, ó. Gráfico de colunas agrupadas e linhas. Vou clicar nele. Como eu só vou tratar desse gráfico nesse vídeo, eu vou usar o máximo de espaço aqui que eu tenho para ter uma melhora na visualização. Bom, agora nós temos que selecionar aqui os dados que nós queremos que sejam apresentados, né, nesse gráfico. Então, aqui nós temos o seguinte, vamos pegar os itens e vamos pegar aqui o valor total. Até agora, o que nós temos é um gráfico de colunas. A questão da linha entra se nós trouxermos o mesmo campo para cá, ó, por exemplo, né? Eu poderia tratar isso aqui por medida. E aqui nós temos o seguinte, soma de valor total, soma de valor total. Por que ele coloca a soma? Porque quando eu pego o valor total, ele olha para o gráfico e fala, bom, esse montante aqui, esse total, ele tem que ser distribuído por essas colunas. Então, ele agrupa todos aqueles valores, ele faz uma soma de todos os valores da coluna de valor total e distribui entre os itens que estão aqui. Só que não tem muita lógica eu ter uma coluna de soma e a linha de soma. Então, eu vou agrupar e distribuir a linha por média. E aqui eu tenho uma linha que determina a média de vendas, né, dentro de cada um desses camaradas aqui, dentro de cada um dessas colunas, e uma comparação aqui, um comportamento da linha aqui. O que a gente consegue perceber é que a média, né, ela está sempre ali mais ou menos no meio, né, tirando a primeira coluna e a segunda que está mais gritante, mas ela está no meio ali do total de recebimentos. Então, o valor aqui é 16. O valor aqui é 195. Então, eu teria que saber aqui quantas vendas aconteceram para que a gente conseguisse confirmar esse valor, né? Então, nós vamos fazer aqui o seguinte. Deixa eu pegar aqui e renomear já esses campos, ó. Item, que aparece aqui embaixo, nós vamos colocar produto. Opa, escrevi errado, desculpa. Produto. Aqui eu vou colocar total de receita. E aqui eu vou colocar receita média. Tá? Então, aqui eu já renomeei, ó. Ele já traz aqui os nomes que eu coloquei. Então, vamos ver aqui o seguinte. Quando eu trago o meu cursor para cima de cada uma dessas colunas, né? Ele traz aqui o total de receitas dessa coluna, o total de receitas dessa e assim por diante. Vamos fazer aqui o seguinte. Nós temos um campo aqui, ó, chamado dicas de ferramentas, tá vendo? Vamos colocar o campo valor total aqui de novo.
E agora, ao invés de agrupar por soma, vamos agrupar por média. Tá? E voltamos aqui, ó. Então, olha só. A coluna toda é de 195.000. A média dessa coluna é 16.312,50. Então, quando eu trouxer o cursor para cá, ó, para cima da linha, ele tem que trazer exatamente a média. Tá vendo? Então, a linha ela está trazendo a média de cada uma dessas colunas, enquanto as colunas representam a soma dos valores. Se eu quisesse algo até um pouco mais interessante para visualizar, nós poderíamos fazer o seguinte, ó, pegar valor total, jogar aqui de novo, ó, observa essa barrinha laranja, não sei de onde eu tirei isso, verde, e que indica em que posição ele vai colocar o próximo campo. E agora, total de receitas de novo. Só que agora eu vou solicitar ele que agrupe por contagem. Quer dizer, eu quero saber quantas vendas ocorreram para ele chegar a essa média. Quando eu trouxer o cursor para cá, ele diz que são 12 médias, 12 vendas. Então, se eu dividir 195.750 por 12, eu tenho que chegar ao resultado de 16.312. Tá? Se a gente quiser conferir isso, podemos chamar aqui uma calculadora. Cento e noventa e cinco mil setecentos e cinquenta. Então, 195.750 divididos por quanto? 12, né? Por 12. Olha lá, 16.312. Tá vendo? Então, nós estamos confirmando aqui que a linha realmente está representando a média de cada uma dessas colunas. Tá? E aqui, na dica de ferramentas, a gente observa também que eu consigo trazer mais dados para esse cartão que ele coloca ali para mim. Esse contagem eu posso trocar aqui por número de vendas. E agora, no cartão, eu tenho o número de vendas. Tá? Depois eu volto aqui ainda para falar de múltiplos pequenos aqui com vocês. Bom, então o nosso gráfico está pronto. O que eu posso fazer para melhorar esse gráfico? Reparem uma coisa. A ordem das colunas aqui, né, é em ordem decrescente por valor. Né? A coluna que tem maior valor aparece primeiro e depois ele vai decrescendo. Por isso que nós temos essa escadinha aí. Se eu quisesse reorganizar isso por ordem alfabética a partir dos produtos, eu posso vir aqui, ó, com o gráfico selecionado nesses três pontinhos. E aqui eu tenho classificar o eixo. Classificar o eixo, ele está classificando por total de receitas. Eu quero que ele passe a classificar por produtos. Aí ele já mexeu um pouco. Só que está em ordem decrescente. O apontador teria que vir primeiro. Então, eu venho aqui de novo, no mesmo botão de reticências, né? E digo que eu quero uma classificação em ordem crescente. E agora eu tenho um gráfico que traz para mim os produtos, os itens, né, ordenados por ordem alfabética, as colunas representando as vendas totais por produto, né, e uma linha apontando a média de cada uma dessas colunas. Então, o nosso gráfico está pronto. O que a gente faz agora é melhorar a apresentação, como? Formatando esse gráfico. Nesse botão de formatar seu visual, você encontrará aqui duas abas, a aba visual e a aba geral. A aba visual sempre tratará daquilo que for pertinente àquele visual com o qual você está trabalhando. E a aba geral tratará tudo que é comum a todos os visuais com os quais você venha a trabalhar. Então, um é a personalização, é aquilo específico para aquele visual. O outro é geral, é genérico. Todo visual vai ter aquelas formatações. Então, vamos começar aqui pelo eixo X. Valores.
Vamos colocar aqui uma cor nele. Vou aumentar aqui um pouco para 10 para vocês terem uma visualização melhor, né? Eu só vou tratar aqui aquilo que é interessante para o gráfico, tá? Tem outras propriedades aqui que, no primeiro momento, para a gente não vai trazer muita coisa. Então, valores. O título é esse título aqui, que já está como produtos, eu não preciso colocar. Se eu quisesse um outro título diferente, posso botar aqui produtos vendidos, só para vocês verem. Aqui a fonte, aqui um tamanho, que eu entendo ser confortável, uma outra cor, e se eu quiser destacar, posso colocar em negrito. Então, aqui em título, eu coloco o título, defino aqui uma fonte, uma cor, e está tudo certo. Layout não há nada que a gente precise mexer agora. Eixo X é Y. Eixo Y. Eu posso mexer nos valores máximo e mínimo da escala. Eu não gosto de fazer isso porque distorce o gráfico. Em alguns casos, será necessário. Tá? Por exemplo, se você está trabalhando com um eixo X com datas, né? E ali ele não está com dias, perdão. E ali ele não está levando até uma escala de 31, está parando em 30, aí você força que ele vá até dia 31. E aí, de acordo com o mês que você está selecionando, ele vai de 1 a 28, 29, 30, 31. Mas, no nosso caso específico aqui, não há necessidade de mexer na faixa. Valores. Aí é a mesma coisa. Eu posso escolher aqui uma cor, a fonte, se eu quiser aumentar um pouco. Unidades é só para botar ali ele maior, né, com o ponto de milhar. E posso definir aqui duas decimais. Tá? Bom, e o título. Total de receitas é um bom título, então não preciso nem botar o título aqui. Só vou escolher a fonte e vou colocar uma cor ali e destacar em negrito também, para tornar mais legível. Isso é relacionado ao eixo Y, faixa, valores e título. Eixo secundário é o que eu trato da linha. Tá? Então, aqui, por exemplo, se eu quiser trazer os valores, ó, aí ele traz uma escala aqui, ó, e, né, um pouco ali comparado. Eu, particularmente, acho que ele vai distorcer o que a gente está fazendo. Então, nesse caso específico, eu não vou trazer esses valores para a minha linha. A linha, ela já tem um título ali. Se eu quiser, seria a média de receitas. Tá? Então, aqui, ó, receita média, aparece aqui na legenda. Posso botar aqui uma fonte para ela, o tamanho e uma cor que eu queira. Tá? Também você pode utilizar ou não. Então, aqui é o eixo secundário. Normalmente, a gente vai trabalhar só a ideia do produto, do valor mesmo. Legenda. A legenda são essas que aparecem aqui em cima, ó. O que eu estou representando na, nas colunas e na linha. Onde eu quero a legenda? Eu posso escolher qualquer lugar. Muitos colocam inferior central. Aí a legenda vem para cá. Eu não vejo lógica nisso. Por quê? Porque nós lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Se vocês assistirem outro vídeo, eu estou sempre repetindo isso. Né? Então, assim, o cara primeiro vai olhar as colunas ali para depois saber o que ele está lendo? Então, não, né? Então, deixa o padrão mesmo que é superior esquerdo. Ele já lê a legenda e depois, quando ele chegar aqui, ele já sabe o que está acontecendo ali. Ah, texto. Você pode colocar também
uma cor, um tamanho, e um título. Ali tem, posso botar aqui receitas. Total de receitas e receita média. Os caras sabem, posso até botar aqui, ó, receitas de vendas, para ele saber o que ele está tratando aqui nesse gráfico. Bom, linhas de grade. O que são as linhas de grade? Eu vou colocar aqui preto e vou colocar aqui sólido, para ficar mais fácil. São essas linhas aqui. Qual é a função dessas linhas? Conforme as suas colunas se distanciam da escala, né, fica mais difícil você saber em que valor ela está apoiada. Então, as linhas de grade servem para isso, para você até a última coluna entender em qual valor ela está se enquadrando ali. Tá? Mas existe um recurso que substitui isso aqui melhor. Né? Então, eu não vou usar essas linhas de grade. Controles deslizantes. Lembra que eu comentei com vocês que eu não mexo aqui na escala? Bom, vamos trazer um efeito aqui que mexe na escala. Ó, então, se eu coloco lá 120 mil a 200 mil, muitos já não apareceriam, tá vendo? Então, assim, eu prefiro até, se for o caso, se eu precisar fazer algum ajuste, usar até isso do que mexer na escala. Mas, como eu falei, em alguns momentos será importante e necessário que se mexa nos valores máximo e mínimo da escala. Tá? Eu não vou deixar os nossos valores aqui, porque não há necessidade para isso. Colunas. Aí todas as colunas estão com a mesma cor. Eu posso atribuir cores específicas para cada uma das colunas com as quais eu estou trabalhando. Né? Aí fica a meu critério se eu quero fazer isso ou não. Tá? Eu vou mudando a coluna aqui, ó, e vou vendo o que se enquadra naquilo que eu pretendo fazer. Ó, em cada um desses, eu coloco aqui uma cor. Vou dar a categoria aqui. Eu vou botar preto para depois já mostrar uma coisa aqui, mas preto aqui não vai ficar legal. Esse aqui eu vou botar uma outra cor, tá? Vou botar esse laranja aqui que eu ainda não. Vou botar um lilás aqui, vai. Agora, esse cara aqui, o último, papel, eu vou colocar preto para mostrar uma coisa depois. Então, eu posso atribuir uma cor para cada um. Só tenho que tomar cuidado com o seguinte: se em outros visuais eu vou tratar de itens também, aí eu tenho que manter essas cores nos outros gráficos para que haja uma identidade visual dos itens, tá? Senão eu vou atrapalhar a leitura de quem está consumindo o meu gráfico. Bom, linhas. Linha eu só tenho essa mesmo, né? Ela está aqui sólida, tracejada. Eu acho a sólida melhor, mas você pode botar outros. Você pode arredondar, tá? Ele tem aqui alguns efeitos que são muito tênues ali na curva aqui, né? Não acho que valha muito a pena. Interpolação, você pode botar algo um pouco mais suave, ó. Ele fica um pouco mais. Ou você pode colocar por etapas, né? E aqui será necessário mudar a cor, porque eu estou usando vários tons de azul ali, e aí complica um pouco, tá? Então eu tenho aqui, ó. Isso eu estou usando cores pesadas porque eu quero mostrar um recurso em que isso vai me atrapalhar em algum momento. E eu quero trazer essa dificuldade para vocês. Então aqui eu posso botar o tipo de junção também, né? Como eu já comentei, posso colocar aqui uma linha mais grossa ou mais fina. Aí depende daquilo que eu quero, tá? Etapa, né? Como eu botei aqui para vocês, pode ser mais suave, pode ser linear. Aí vocês escolham aquilo que vocês queiram. Eu vou deixar a etapa. Então, cor.
a linha. Escurecer a área da linha, então ela fica mais escura ali, eu tenho uma ideia melhor do que ela está ocupando, posso deixar ou não. Marcadores, e aí eu posso escolher marcadores que vão ficar aqui, ó, nas interseções, né? Vou mudar aqui para ficar um pouco mais. E posso aumentar o tamanho, ó, para ele ficar um pouco mais chamativo, tá vendo? Tá? E posso até dizer que ele é de uma outra cor, se for o caso. Tá vendo? Eu trabalho com contraste ali, tá? Então são efeitos que você pode fazer, sempre procurando melhorar a apresentação. Não é um cuidado que eu estou tendo aqui, porque aqui eu estou trazendo dificuldade para vocês. Marcadores já falamos, rótulos de dados. O rótulo de dados é interessante, por quê? Ele traz os valores aqui, ó, no topo, tá vendo? Inicialmente no topo. E aí eu posso dizer, por exemplo, né, se ele é horizontal ou vertical, logicamente o horizontal é melhor, e em qual posição eu quero. Normalmente, quando é só um gráfico de colunas, você pode até trazer para uma extremidade interna, né? E deixar os dois ali. Só que eu acho que, como agora você tem uma linha, isso pode te trazer uma certa confusão na hora da leitura. Então, eu, particularmente, embora existam todas essas posições aqui, eu prefiro a extremidade externa. Bom, então, ok. Aí, se eu quiser o título, é o total de receitas. Nesse caso aqui, não me interessa e começa e observe que quanto mais informação eu estou trazendo, mais sujo fica a leitura. Então, tem que usar isso aqui com uma certa parcimônia para que vocês não atrapalhem a leitura do gráfico. Então, o título não é uma coisa que a gente vai usar aqui. O valor, eu só vou colocar aqui o preto para dar uma reforçada, vou até colocar em negrito para dar realmente uma destacada nos valores. Aqui eu não preciso mexer no tamanho, mas poderia. As unidades já estão aparecendo, casas decimais já estão aparecendo, tudo aqui está aparecendo. Então, eu não preciso mexer mais em valor. E aí, a tela de fundo, nesse caso aqui, repara, se eu tirar a tela de fundo, olha como é que fica isso aqui, ó. Como aqui eu tenho um preto sobre preto, agora, tá vendo? Já fica mais complicado. Então, o que que a gente faz? A gente coloca uma tela de fundo aqui, branca, por exemplo. Porque aí no branco sobre branco está ok. E aonde eu tenho uma cor mais, né, mais escura, mais pesada, e que eu não consigo identificar o valor daquele ponto da linha, a gente consegue através da tela de fundo. Então, é por isso que eu coloquei a cor preta nessa coluna, para vocês entenderem o efeito da tela de fundo. Então, aqui nos rótulos de dados, nós temos essa apresentação. Nos rótulos da série, se eu colocar aqui, né, aí eu tenho aquela receita média, porque lembra que a gente tinha colocado lá no eixo auxiliar? Ele não tinha aparecido, mas agora ele está aqui. A largura, receita média, que é a única que eu tenho aqui. Valores, posso colocar azul para dar um destaque nele aqui. Eu começo a ter um problema com o espaço, tá vendo? Então, eu tenho que verificar se vale a pena ou não, ou então eu mando quebrar a linha. Que aí, teoricamente, ele baixaria aqui, mas ele está sem espaço nenhum realmente para tratar isso. Então, eu não vou nem colocar, tá? Vou tirar aqui porque não há necessidade. Se eu fosse colocar todos, também só tem uma, né? Então, não vai mudar nada, tá? É... Tá, valores. E se eu fosse colocar, como eu já não vou aqui, então eu não preciso me preocupar com esse rótulo da série aqui, porque ele já está aqui em cima. Quando eu trago esses caras para cá,
né? Eu até, por exemplo, eu posso abrir mão até do eixo Y aqui, tá? Eu poderia voltar aqui, ó. Eu estou voltando no eixo Y e tirando os valores do eixo Y. Tá vendo? Eu não preciso dessa escala aqui porque eu já tenho esses valores aqui. Então é uma questão do que vocês querem, né? Do que vai ser apresentado ou não. Deixa a escala ou não deixa a escala, né? O título tudo bem, mas é uma opção que você tem. Então, essa questão de você colocar coisas ou tirar coisas depende muito daquilo que você pretende exibir, como você pretende exibir o seu gráfico, tá? Esse rótulo de série aqui também eu vou tirar porque não há necessidade dele. Então eu tenho aqui a receita média e tenho o total de receitas. Está tudo aqui, ó, tudo certinho, né? Bom, então essas são as características que eu posso trabalhar o gráfico. Agora eu posso trabalhar o acabamento desse gráfico. Como? Vindo aqui na aba geral, na propriedade, é tamanho, posição. Isso aqui você faz pela arrastando, você faz pela alça, então não precisa. No título é uma coisa interessante, porque seria esse camarada aqui, né? Então eu posso botar aqui um total de receitas por produtos, média de receitas. Aí eu posso até botar aqui para facilitar a leitura, dizer que são as linhas. E aqui eu coloco só um texto normal, coloco uma fonte, um tamanho, uma cor branca, uma tela azul e eu consigo um título aqui interessante. Perfeito? Ok? Até aqui, tranquilo? E para finalizar, nós temos aqui um efeito de fundo que a gente não vai precisar utilizar, que seria você colocar um fundo no gráfico. Isso é interessante só se você for trabalhar com contrastes, né? Então, como se você quiser, inclusive, assumir o fundo aqui, porque o fundo do gráfico é branco com o fundo da tela branco. Se você disser que não quer tela de fundo, se aqui fosse azul, por exemplo, a tela do gráfico ficaria de fundo azul. Então, é uma questão só de fazer uma comparação aí. E a fronteira visual, que é o que a gente chama de borda normalmente, ele chama de fronteira visual. O canto vem em 90 graus, eu não gosto, eu prefiro ela mais arredondada, então eu uso valores entre 5 e 10. Eu vou colocar 5. Eu vou colocar aqui um 2, né? O valor 2 para espessar um pouco mais essa borda. Então, aqui nós temos o nosso gráfico. Se você estivesse trabalhando com tom sobre tom, né, ou precisasse de um destaque, você ainda poderia ativar aqui em efeitos a sombra. E ele coloca uma sombra no gráfico, tá? Mas aí tem que ver se vai ficar interessante ou não. Então, nós temos aqui um gráfico já montado. Bom, uma outra coisa que eu gostaria aqui para a gente encerrar é mostrar aqui para vocês múltiplos pequenos. O que é isso? Vamos distribuir esse gráfico em 4 blocos. Um bloco para Minas, para o Rio, para São Paulo e para o Paraná. E aí eu tenho aqui as colunas, o gráfico todo distribuído em 4 partes, dizendo que foi vendido e que não foi vendido em cada área. Por exemplo, a caneta vermelha não foi vendida no Rio, o grampeador e o lápis preto não foram vendidos aqui em Minas Gerais. Eu acho que para um gráfico de linhas, de colunas e linhas, não fica legal, mas para um gráfico só de colunas, talvez fique interessante. Aí é uma questão de você ver aí o que você gostaria de fazer ou não fazer, tá? Eu vou tirar isso para a gente voltar com o nosso gráfico aqui. Ok? Então, pessoal, esse é o gráfico de colunas agrupadas em linhas.
Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, acesse o nosso site, me siga em nossas redes sociais e até o próximo vídeo. Em Té.